Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Novamente, aqui nos reencontramos, voltamos a abrir a casa a partir de hoje para receber tantos quantos sintam a necessidade de vir. Passamos por esse momento, por essa pandemia, esse start de uma nova era, que convidou a todos, no íntimo de cada um, à reflexão, a repensar a sua existência, a repensar vários fatores. Vivemos num mundo onde a nossa contribuição mental faz uma grande diferença, porque através daquilo que nós pensamos, nós alimentamos as guerras, a paz, as turbulências, as tranquilidades. Tudo é fruto de um coletivo de pensamentos. Por isso que a doutrina espírita, ela nos traz sempre e nos convida a gerarmos em nós uma reforma íntima, uma melhoria de nós mesmos, para que assim possamos ajudar, ou melhor dizendo, acompanhar a evolução que o mundo está fazendo. Então, o nosso trabalho perante o Cristo é de nos reformar, é de nos auxiliar, porque através do nosso auxílio, através da nossa reforma e do nosso exemplo, nós vamos gerando um mundo melhor. Porque sabemos que a este mundo voltaremos. Então, é melhor que a próxima volta nós venhamos a encontrar um mundo bem melhor para nos receber. Mas eu quero convidar a todos nesse momento para levar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, convidando a Ele que derrame as suas bênçãos de luz sobre a nossa casa, para que possamos, Senhor, estar em sintonia contigo, em sintonia com essa equipe que trabalha conosco, para que possamos ter deixado os problemas do lado de fora, estarmos receptivos para entender e compreender as palavras que lhe serão ditas. Inspira nós, Jesus, para que possamos compreender, assimilar e nos modificar. Então, com a permissão do Mestre Jesus, a mentora da nossa casa e com o auxílio dessa equipe que nos acompanha, nós damos por iniciado os trabalhos de palestra. Que assim seja. Hoje foi a notícia. Boa noite a todos. É uma imensa alegria, acredito que para todos nós, esse grande retorno, né? Eu falo grande retorno porque foi um momento muito esperado por todos nós, de estarmos aqui de novo, retomando esse trabalho, retomando as atividades, retomando esse momento em que nós tivemos que, por imperativo, né, impositivo das forças maiores, dar uma pausa. E essa grande pausa foi uma pausa de muita reflexão, de muito estudo para nós, trabalhadores da Irmãos de Boa Vontade. Um período de introspecção onde nós, através da internet, não demos fim às atividades, por assim dizer, né? Nós continuamos a buscar o conhecimento, a buscar os estudos, a buscar os esclarecimentos, porque foi um momento, está sendo ainda, né? Um momento tão angustioso para todos, que para nós foi mais do que necessário nós continuarmos. E isso foi de uma grandiosidade tão maravilhosa para todos nós, que
voltar hoje é uma coisa, não tem uma descrição melhor para dizer, né? Não acho palavras, não consigo achar palavras para dizer a imensa alegria que eu estou sentindo hoje. Bom, voltando ao momento em que nós estamos vivendo hoje, o capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, que é o terceiro, ele faz uma remontagem da nossa história, a história da humanidade, a história do nosso mundo, até aqui, e o que ainda vai vir. Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai tem como títulos diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados, destinação da terra, causas das misérias, mundos de expiações e de provas, mundos regeneradores e progressão dos mundos. Nós entendemos que lá no princípio nós éramos espíritos recém-saídos das mãos do Criador. Nós éramos crianças que cresciam. Nós vínhamos nos desenvolvendo de uma primitividade aonde nós saíamos do mundo, de um estado de animalidade para a homenalidade, para o homem, né? Nós saímos do estado de animais para humanos, essa transformação de um mundo primitivo para um mundo de provas e de expiações. No início, a terra abrigava os seres como um berço. Esses filhos que cresciam, que se desenvolviam, atingiram um certo grau de maturidade, um certo grau de inteligência, de racionalidade, de raciocínio lógico. Então era um momento de transformação daquele mundo primitivo, daqueles seres primitivos, de se transformarem numa raça mais depurada. Com isso, o nosso mundo, o planeta Terra, entrou num estágio onde ele pôde abrigar moradores de outros mundos. Todos nós entendemos que o gigantesco espaço, o universo, é habitado por centenas de milhares de mundos, de planetas. Planetas iguais aos nossos, diferentes dos nossos, planetas aos quais nós enxergamos e avistamos com os nossos olhos físicos, planetas que enxergamos e avistamos através de imensos telescópios, através da tecnologia. Sabemos que lá existem e que pairam nesse universo infinito. Aos nossos olhos humanos, trabalhamos com a infinidade das coisas, porque nós ainda não temos a capacidade cognitiva e intelectual de lidar com o que não tem fim. Então nós lidamos com o infinito. Então nós enxergamos o universo como infinito e há mundos infinitos, desde que nós entendemos que nosso Pai não para de criar. Então, através da lógica do raciocínio, nós entendemos que nesta imensidão e nesta vastidão do universo, nós não seríamos o único planeta a ser habitado, a conter vida, a ser desenvolvido. Então nós compreendemos através dos livros, dos espíritos, desses irmãos e principalmente de Cristo, que toda a humanidade se encontra espalhada nestes mundos, que toda a humanidade se encontra em diversos graus de desenvolvimento, de intelectualidade, de moralidade. Nosso Pai não para de criar. Então, neste exato momento, seres irmãos estão sendo criados.
E neste exato momento, seres irmãos estão progredindo e evoluindo. Neste exato momento, existem mundos como o nosso, atravessando transições de um estágio para outro. Há mundos muito mais adiantados que o nosso, passando por suas transições de mundos felizes para mundos plenos. Uma categoria infinita, porque assim é a infinita criação. Assim, nesse momento, há mundos primitivos que estão se transformando em mundos de transições de provas e expiações. Então, isso é uma sucessividade que não acaba nunca, porque o progresso e a evolução se dá em todos os setores da nossa vida. Nós, através da ciência, sabemos que passamos por diversos reinos da Terra até chegar ao reino humano. Então, nós passamos pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, pelo reino hominal, e estamos evoluindo para o reino angelical, aonde nós descartaremos a carne física e passaremos a vivenciar em espírito, e assim sucessivamente. Então, retomando, há milhões de anos atrás, nós passávamos por uma transição planetária, onde o nosso mundo passava de mundo primitivo para mundo de expiações e de provas. Isso significava que os seres que aqui habitavam estavam prontos e amadurecidos para passar por um outro estágio. Com isso, nós tivemos participações especiais, por assim dizer, mas não é, né, gente? Foram transmigrações de almas, milhares de centenas de espíritos vindos de outros orbes mais evoluídos que o nosso, aportaram em nossa atmosfera espiritual, passando assim a ter a Terra como uma casa de transição, aonde eles foram degradados do seu mundo, que passou por uma transformação como o nosso estava passando. Esses irmãos foram expurgados, por assim dizer, por incompatibilidade de vibração. Eles foram transmigrados para o nosso mundo, trazendo em seu íntimo a evolução própria, a tecnologia em forma de sementes, aonde aqui, misturados aos seres que cresciam, trouxeram uma evolução para o mundo. Nosso mundo tinha chegado num ponto onde poderia abrigar seres mais evoluídos. E essa miscigenação de espíritos, irmãos, porque todos somos humanidade, todos somos irmãos, só que uns mais evoluídos e uns menos. Então, com essa mistura, nós, seres da Terra, tivemos a oportunidade de evoluir e progredir às sombras desses irmãos mais evoluídos e mais desenvolvidos, tanto fisicamente, como moralmente, como intelectualmente. Então foi um período em que a Terra passou pelas grandes descobertas, aonde veio a invenção da roda, aonde nós tivemos as descobertas dos metais, aonde nós tivemos as evoluções de utensílios, aonde nós descobrimos a luz, a eletricidade,
eletricidade, energias, aonde nós passamos a ter estas descobertas que então nós não havíamos nem sequer cogitado que estivesse aqui na Terra. Então, as sombras desses irmãos mais evoluídos, expulsos do seu mundo, por não abrigarem dentro de si a moralidade necessária para acompanhar a evolução do seu orbe, não foram relegados a prisões. Nosso Deus, nosso Pai, é misericordioso e infinitamente bom. Ele simplesmente trocou de morada esses irmãos. Eles passaram para um mundo um pouco mais atrasados, para que assim conseguissem se transformar através de sucessivas encarnações, trazendo assim evolução para o mundo que estavam, transformação para os seres que aqui habitavam e modificação íntima moral que eles tanto necessitavam. Hoje, ao tempo de hoje, há 2000 anos atrás, Jesus deu start na transformação, mais uma vez, que nosso mundo está passando. O planeta Terra, mais uma vez, se encontra às portas de um novo ciclo, de uma nova era, de um novo momento. Há 2000 anos atrás, Jesus deu start para essa transição planetária. Hoje vivemos a culminância desta transição, aonde nós vivemos momentos críticos de convulsões emocionais, espirituais, intelectuais, da raça que aqui vive, dos irmãos que aqui habitam. Mais uma vez o nosso planeta entrou numa transformação, aonde ele será capaz de abrigar seres mais evoluídos. Quando nós paramos para pensar nisso, nós compreendemos que quando o mundo evolui, os seres que nele habitam precisam acompanhar a sua vibração, as suas ondas sonoras, as suas ondas que aqui irradiam de todos os lugares. Esta vibração, ela soa numa tonalidade um degrau acima. E os seres que aqui habitam precisam vibrar neste degrau e nesta nota, para assim dar continuidade na sua evolução. O que acontece hoje? Muitos irmãos se encontram abaixo desta vibração. Muitos irmãos não estão suportando o choque que está havendo da progressão do mundo com a sua vibração inferior. Muitos de nós somos incapazes de acompanhar a evolução que o mundo está sofrendo. O mundo físico, o planeta, está evoluindo. E para os seus habitantes evoluírem com ele, precisam progredir. Aqueles que não sintonizarem com o mundo em evolução, não serão, como não foram há milhares de anos atrás, expulsos ou presos. Esses irmãos terão chances
de se recuperarem, por assim dizer, em mundos um pouco menos adiantados que o nosso. Então será a vez da humanidade terrestre levar a mundos primitivos a sua tecnologia, a sua inteligência, a sua modificação genética, transformar um mundo que já está se transformando, um mundo primitivo que está passando por uma transformação. Então esses irmãos serão convidados a aportarem um mundo mais inferior. E o que acontece hoje sobre a Terra? No inconsciente de todos nós habita a pressa. Habita o hoje, o agora, o rápido. Nós temos inconscientemente um relógio que está a despertar em nós, acusando-nos de que está chegando a hora de alguma coisa. Eu preciso fazer algo que eu não sei o que é. Há algo dentro de mim que me incomoda, que me inquieta, que me deixa angustiado. Eu sofro de ansiedade, eu sofro de depressão, eu tenho medos, eu não durmo à noite, eu convulsiono junto com o mundo em caos. Porque dentro de mim habita uma certeza de que está chegando um momento em que algo grandioso irá acontecer. E eu não quero ficar para trás. Eu estou com medo de não alcançar a plenitude necessária para continuar num mundo mais feliz. O que o ser humano na Terra hoje quer? O que o ser humano na Terra hoje busca? Eu digo ser humano porque eu falo no geral, desde o rico até o pobre, desde o sadio até o doente, desde aquele que tem mais inteligência, que tem menos. Todos sobre a face da Terra hoje buscam a felicidade plena, buscam o descanso de seus corações e suas mentes. E o medo de não estar fazendo parte do chamado de Jesus ecoa inconsciente em nossas mentes, nosso coração. Nós vivemos em uma perturbação vibracional. Nós vivemos em um chamado de última hora. Nós vivemos com a nossa consciência de que se eu não estiver fazendo algo, eu estou com a sensação de que eu vou ficar para trás. Um medo indizível aporta nossas mentes e nossos corações. Antes de reencarnarmos, nós temos palestras diversas com os organizadores de nossa existência. Nós conversamos com espíritos amigos superiores que nos alertam incessantemente que nós devemos mudar, que nós devemos nos reformar, que nós devemos ser melhores, que nós precisamos aportar em nossos corações as palavras de Jesus. Jesus é nosso mestre, Jesus é nosso guia. Só Jesus tem o caminho, a chave, a redenção, para que nós consigamos sair dessa tortura emocional que nos prende, esta prisão. O planeta Terra hoje, como disse a nossa irmã, é uma penitenciária, é um hospital, é uma casa de reabilitação, é um sanatório. Nenhum de nós aqui estamos plenamente sadios, porque nós olhamos o mal e nós condenamos o mal, nos achando superiores àquele que rouba, aquele que mata, aquele que faz guerra,
Mas se nós somos superiores, o que fazemos no mundo doente? Será que Jesus errou na nossa reencarnação? Será que nós estamos no mundo errado? Ou será que nós estamos exatamente onde deveríamos estar? Já que Deus é onisciente, já que Deus sabe tudo. Se Ele me colocou neste mundo, é porque eu ainda estou doente. Eu ainda preciso me curar. Eu ainda preciso me transformar. Se eu estou vivendo num mundo, numa era em que jamais pensamos em viver uma pandemia, é porque eu faço parte desse ciclo de doenças. Eu ainda faço parte desse ciclo de dores. Eu ainda faço parte desse ciclo de sofrimentos. Mas não podemos nunca, jamais esquecer de que nós temos um governador que tudo sabe, que tudo sente, porque justamente habita em nossas mentes. Jesus. Jesus é o nosso caminho. Jesus é o nosso guia. Jesus está no leme e à frente desta grande embarcação que se chama Terra. Nós precisamos confiar ainda mais nos seus ensinamentos nesses momentos. Porque o desequilíbrio energético, ele é muito forte. E para nós nos desencadearmos ladeira abaixo é muito fácil. Nós precisamos firmar nossas mentes numa mente superiora, numa mente condutora, numa mente que tudo sabe. E essa mente é Jesus. Somente Ele é capaz de nos conduzir. Somente Ele é capaz de nos elucidar, de nos ensinar, de nos consolar. Nós viemos à casa espírita buscar respostas. Nós viemos à casa espírita buscar consolações. Nós viemos à casa espírita buscar o equilíbrio mental, psicológico, fisiológico. Muitos se encontram doentes do corpo, mas porque a mente ainda é enfermiça. Então, pautarmos nossa vida e nossa existência na mente criadora de Jesus, meus irmãos, eu não conheço outro caminho. Eu não conheço outra Bíblia. Eu não conheço outro guia mais assertivo do que esse. Todas as noites em que eu entrego meus problemas nas mãos pacificadoras de Jesus, no outro dia eu acordo mais confiante. Não que os meus problemas estejam acabados, não que eu não tenha que encará-los frente a frente no próximo dia, mas as minhas energias e as minhas convicções estão mais firmes, mais fortes. Eu compreendo que a felicidade está por vir. Eu entendo que eu preciso primeiro me curar, para curar o meu próximo, para ajudar aquele que precisa, para aquele que está no meu caminho, para que juntos possamos evoluir. Em uma família de pai, mãe, filhos, netos, bisnetos, avós, nós não queremos deixar ninguém para trás. Muito triste para o coração deixar os seus amores em outros lugares, deixar os seus corações
em outros mundos, mas necessário se faz que cada um faça a sua parte, que cada um compreenda o quanto antes a necessidade de trabalharmos. Esta é, sem sombra de dúvidas, a última hora da conscientização, do despertar de mentes, para que nós possamos acompanhar o mundo que evoluiu. Nós demoramos muito, o mundo deu um passo à nossa frente, está dando esse passo. Então vamos correr, mas vamos correr ordenadamente, como ovelhas num rebanho, sendo pastoreada por um pastor. Esse pastor é Jesus. Eu tenho muito mais coisas, por isso que eu escolhi este capítulo, porque no próximo sábado, no outro, eu vou dar continuidade a esse assunto, porque é um assunto muito vasto, muito grande, e o nosso tempo se esgotou. Então eu agradeço muito a paciência, que todos possam levar um pouquinho e pensar muito, abrigar isso dentro de si como uma verdade. Não porque a palestrante está falando, mas porque se encontra nos livros, porque se encontra em Jesus. Jesus é o nosso mestre e só Ele sabe a verdade. Uma boa noite a todos, que assim seja. Bom, então vamos agora fazer a nossa reflexão. Convidar a todos a fechar os olhos. Vamos mentalizar o Mestre Jesus, convidando Ele, nesse momento, que Ele percorra conosco cada cômodo de nossa casa, que lá Ele possa deixar o ambiente límpido, carregado com as suas energias positivas, para que essas energias possam absorver, possam envolver os nossos entes queridos que lá se encontram, que essas energias maravilhosas de amor, paz e tranquilidade possam percorrer pelas casas ao nosso redor, aonde se encontram nossos vizinhos, mas que essas bênçãos de luz possam chegar também, Jesus, aos nossos amigos, familiares distantes, que todos eles sejam banhados no teu amor. Mas queremos te rogar, Senhor, por aquele irmão que se encontra adoentado, acamado, para que aquele médico, enfermeira, auxiliar, todos aqueles responsáveis por cuidar da saúde desse irmão, que eles estendam as mãos com dedicação, com paciência, com amor. Mas nós lembramos, Senhor, que muitos desses doentes e acamados não retornarão ao lar, voltarão à espiritualidade e ao lá chegar, possam encontrar as mãos estendidas, um rosto amigo, alguém para lhes dar a mão. Mas nós sabemos também, Senhor, que diariamente nesse mundo reencontram-se pela volta, pelo reencarno, milhões nascem, aonde muitos são amados, outros são rejeitados e até mesmo abandonados. Peço-te, Senhor, que derrame sobre esses o teu amor, lembrando, Senhor, da nossa ignorância, da nossa amargura. Quantos de nós, ainda pequeninos, hoje nos encontramos, Senhor, nas drogas, nos presídios, que esses também possam receber as tuas bênçãos de luz, para que possam despertar a consciência da mudança. Nós queremos te rogar, Senhor,
também por aqueles que são responsáveis por governar este mundo, pelos prefeitos, governadores, presidentes, aqueles todos, Senhor, que através das suas decisões podem aliviar a dor, o sofrimento alheio, também podem provocar, que eles tenham a consciência despertada para a realidade, que todos nós plantamos, todos nós colheremos, Jesus. Derrama as tuas bênçãos de luz sobre esse mundo, que se encontra num turbilhão de sentimento, num turbilhão de emoção, porque ainda não estamos preparados, Senhor, para vibrar no teu amor.